Bom, começar a apresentação do experimento 3 individual do Laboratório de Eletromagnetismo. Eu sou o Luiz Gustavo e vou começar a apresentação dos experimentos. Primeira parte eram responder algumas perguntas, né, sobre o que é permeabilidade magnética, o que é o efeito Meissner, definir o que é um supercondutor, dar os seus tipos, exemplos de supercondutores. É, e aí depois falar, né, sobre o que são os materiais paramagnéticos, diamagnéticos, ferromagnéticos e dar exemplos de cada um deles. Inclusive esses exemplos serviram para depois no experimento poder usar os materiais do exemplo, né, no software Maxwell. E por último, definir os ímãs permanentes, escrever suas propriedades, enfim. Tá tudo explicado em forma de texto. Agora, a segunda parte ela consiste, né, em desenhar os ímãs no software Maxwell e analisar os vetores, a magnitude, né, e o fluxo das linhas de campo magnético. Então, o primeiro caso é esse, com todas as direções para fora, né, e o no field no meio. Aqui a gente tem a tela inicial do Maxwell, então foi inserido um projeto 3D. Aqui a tela de sketch do Maxwell. Foi feito um cilindro primeiro, para poder servir como base do ímã, né, de seu cilindro maior. Depois desenhado o outro cilindro interno, onde depois ele vai ser subtraído pela opção Boolean e Subtract para poder ficar o furo no meio. Então subtrai o cilindro 1 do 2 e aí temos o formato do ímã desejado. Depois foi criado os cubos que vão levar os materiais ferromagnéticos. E aí foi criado um cubo inicial, depois ele foi replicado ao redor do eixo, né? Total de 12 cubos, de acordo com o número de setas lá do esquemático que foi mostrado, para seguir de exemplo. Eles foram separados com ângulos de 30 graus. Depois, para esses cubos, foi adicionado material no mesmo, que é o NDFE. Então, depois de adicionado, fez de novo a opção Boolean, Subtract, e subtraiu o espaço dos cubos do cilindro 1, né? Então, depois de feito isso, foi selecionado a face do cubo e foi criada a face, o sistema de coordenadas na face. Então, nesse local, você começa o sistema de coordenadas e aí você vai indicar onde seria o norte do ímã, digamos assim. Então, para cada face, foi criado o esquema de faces e coordenadas, e aí depois a gente vem nessa list e muda para cada um dos cubos, né, cada uma das caixas, a face de acordo com o que foi feita para ela seguir a orientação de coordenadas. Então, no caso do cubo 1,
a gente colocou ela para seguir a orientação da face 1. E assim por diante até o cubo 11, né? E aí são os cúbulos, depois de feitos e orientados às faces. Depois adiciona-se a região com o valor de 50, onde essa região vai servir como vácuo da simulação, né? Então foi criada a região, depois adicionada material, vácuo, ok. O próximo, selecionar o tipo de solução da simulação, e o tipo é magnético, né? Magneostático. Depois adicionar o setup de solução, o número de passes foi mudado para 15, no lugar do padrão 10, de acordo com o orientado pelo professor. Depois a gente vai em Validation Check para validar, ver se está tudo certo com as condições de contorno da simulação. E Validation Check, ou seja, todas as situações, tanto o design, o modelo 3D, as boundaries, as excitações, os parâmetros, as operações de malha, análise de setup, tá tudo correto, né? Pelo menos a princípio a simulação não vai dar problema. Depois foi criado um plano de referência central ali, e iniciada a simulação através do Analyze All. Foi simulado e aí eu adicionei os campos, tanto o vetor como a magnitude, né? E aí no caso eu coloquei para aparecer de todas os cubos do box 1 ao box 11. Quando fui ver os resultados, ele deu um problema de solução, onde não aparecia os resultados. Eu imaginei que os tamanhos que eu tinha desenhado estavam muito pequenos para dar algum valor relevante ou algo do tipo. Então eu aumentei todos os tamanhos, tanto do cubo, quanto do cilindro, quanto daquele cubo maior que seria a região. Então depois de aumentar tudo isso, fui em Analyze All novamente, onde ele me deu os resultados. Então aqui a gente tem os vetores, né, da simulação de acordo com o esperado, todos indo para a direção externa, digamos assim. Aqui nós temos o GIF. Então a gente pode ver desde o iniciozinho até o final como se comportam os vetores. Depois a magnitude, né? Então temos aqui a magnitude também, os resultados, e aqui o GIF da mesma. No caso dessa opção, foi selecionado todas as caixas, e nessa opção foi selecionado todos os objetos para uma visualização melhor do campo. Então vamos para o segundo ímã, né? Para a diferença do outro é praticamente as direções dos vetores que a gente tem que mudar. Então pode só trocar a direção na face, ou pode-se criar uma nova face, né? Uma nova face CS, face de coordenadas, e com isso ajustar de acordo com o desenho. Então, no caso aqui, eu resolvi criar mais faces, no lugar de só modificar a face anterior. Então eu criei as faces, depois vim em List, troquei todas do 1 ao 11 para as novas faces, de acordo com as direções adequadas.
e coloquei para simular novamente, Analyze All. Então esse é o resultado, né, do H-vector, ou seja, do vetor. Você vê que tem influência ali no meio, coisa que não tinha no anterior. E também saiu de acordo com o esperado. Então, a princípio, as simulações estão bem de acordo com o esperado. Aqui é o GIF dele. Aqui é o resultado da magnitude e o GIF da magnitude. Então, vamos ver novamente. E aqui o GIF só dos cubinhos. Ok. E aí a gente vai pro terceiro ímã, né? Então, terceiro ímã modifica novamente as direções. Então, faz a mesma coisa que anteriormente. Pega as faces ou cria novas faces coordenadas ou modifica as anteriores. No caso, eu criei novas faces para cada um desses. Então, list, aí fui lá, modifiquei a face adequada de acordo com cada box, do 1 a 11. Eu falo 1 a 11 porque são 12, né? Mas ele acabou nomeando 1, 1.1 e depois 2, 3 normalmente. Então, por isso que eu estou falando de 1 a 11. Mas, na verdade, são 12 cubos. Então, depois de Analyze All novamente, temos aqui o H-vector. Então, vamos lá. Próximo, o GIF. Então, você vê que teve bastante influência ali no meio também. Em várias direções, de acordo com o desenho solicitado anteriormente. Aqui o de magnitude, o GIF do mesmo e outro GIF. Ok. Bom, então vamos lá. Ainda na parte dos ímãs, né? Só que outro experimento ter que desenhar esses cinco cubos aí de ímãs com as direções solicitadas e verificar os vetores, a magnitude e o fluxo das linhas. Então, a gente abre o Maxwell novamente, ou então, se já tiver aberto, vai iniciar novo projeto, enfim. E inserir, no caso aqui, eu já fiz direto 3D, então inserir 3D Design. Aqui a gente tem a lista de coordenadas. E aí foi feito o primeiro cubo, segundo cubo, terceiro cubo, quarto cubo. Depois foram criadas as faces. Então, coordenada, criar, face CS, que é a face de coordenadas do sistema. Então, foi criado para as 4 e colocado as direções de acordo com o desenho inicial. Então, terceira, quarta face, quinta face. Ok, temos nossos cubos, aí é criada a região onde vai servir de vácuo para o sistema. Depois list, como feito já no experimento anterior. E para cada box colocar a orientação de acordo com a sua face do sistema de coordenadas. Então, box 1, face 1, box 2, face 2, box 3, face 3, box 4, face 4, box 5, face 5. Então, isso foi feito para os 5 boxes. Aqui, box 4, box 5. Ok. Depois, tipo de solução foi selecionado, magnestático. Depois, setup análises, foi adicionado um setup de solução.
mudado o número máximo de passes de 10 para 15, de acordo com o solicitado pelo professor. Depois foi adicionado material no mesmo. Então, NDF é 30 novamente. Depois, aquela validação padrão, para ver se está tudo de acordo antes de inicializar a simulação. Tudo ok com todos os parâmetros. E aqui no caso, eu adicionei já os campos que eu queria ver antes. Então, magnitude, selecionei todos os objetos e vetores, todos os objetos também, e iniciar a simulação, Analyze All. Então aqui a gente tem o resultado dos vetores, como pode se visualizar. Aqui a gente tem um GIF do mesmo. Então pode ser visualizado no GIF, todas as direções estão bem de acordo com o desenho lá do início. Quer dizer que a simulação está bem parecida com a realidade. Aqui os resultados da magnitude, foto e aqui o GIF. Então a gente pode ver aí a magnitude do sistema. Aqui é a terceira parte do experimento, né? Onde a gente desenhou essa bobina, onde o meio é feito de cobre e aqui ao redor dela feito com material X. Então, para cada grupo ferromagnético, paramagnético, diamagnético, foi escolhido um material diferente. Eles vão ser comentados mais para frente. E meu grupo é o grupo E. Então, o tamanho desse solicitado é de 140. Então, a espessura daqui é equivalente a 0.3D. Se eu não me engano de cabeça, agora ficou 98. E aqui o tamanho da bobina 0.1D por 0.3D. Então vamos iniciar a simulação abrindo o OneSoft Maxwell. Nesse caso eu fiz pelo 2D Design. Então aqui a área de sketch do software. Então foi criada a bobina com as medidas de acordo com o solicitado, 0.3D e 0.1D. Então criada a bobina, criado o resto da bobina com os materiais em volta, de acordo com as dimensões solicitadas também. E aqui temos a bobina final. Depois foi adicionado o material no meio. No caso aqui foi adicionado o Cooper, Assign. E aí para os materiais em volta também foi adicionado material como o condutor perfeito. Então, Perfect Conductor. E aqui temos a bobina já com os materiais selecionados. Ok. Criamos a região para servir de vácuo novamente. E adicionamos os parâmetros que vamos querer observar. Então, corrente. Então, vamos adicionar uma excitação de corrente. No caso, 120 amperes, como especificado lá no desenho. Depois, adicionar a solução de setup. Mudou o número de passos para 15, de acordo com o solicitado. Depois, as boundaries. Foi adicionado um balloon nas linhas aqui ao redor. Então, balloon 1. Novamente aquele validation check para mostrar, né, que está tudo certo com as condições de contorno. Então aqui deu tudo certo.
Depois a gente vai adicionar os campos que a gente quer visualizar. Então, magnitude de B, mag B, all objects. Então, de novo, B, só que os vetores dessa vez. E as linhas de fluxo de A. Essas podem ser vistas no desenho 2D. Então, a gente terminou, validation check e analyze all, para iniciar a simulação. Então, a primeira simulação é com material ao redor de condutor perfeito no centro da bobina de cobre. No caso, Cooper, em inglês, né? Aqui é o resultado. Então, a gente pode visualizar aqui os vetores. Aqui é o GIF. Então, aqui a magnitude de B pode ser visualizada também. E aqui o fluxo de linhas. Então a gente pode ver o fluxo de linhas aqui. Depois foi feito o mesmo experimento, só que mudando o material de condutor perfeito para algum material paramagnético. Então, primeira coisa é voltar, trocar as propriedades do condutor perfeito. No caso, o material paramagnético escolhido foi o alumínio. Depois foi realizado o validation check novamente e o analyze all para recomeçar a simulação com o novo material. Então, esse aqui foi o resultado dos vetores de B com o novo material alumínio. Aqui a gente tem um GIF. Aqui é o resultado da magnitude de B. E aqui é o resultado das linhas de fluxo. Depois, continuando com o mesmo experimento, o mesmo desenho, mesmas medidas, foi feito para o material diamagnético. Então, novamente, a gente vai lá nas propriedades, troca elas. Então, foi trocado de alumínio para silver, prata. Prata é o material diamagnético. E aqui foi colocado o analyze all novamente. E aqui são os resultados para a prata. Temos aqui o resultado da prata. Aqui a gente tem o resultado da magnitude com o material prata. E aqui o resultado das linhas de fluxo. Acho que é o último, esse do ferromagnético, se eu não me engano. E aí foi feito o mesmo experimento, com os mesmos tamanhos, mesmas simulações, para um material do tipo ferromagnético. Então voltamos novamente lá, trocamos as propriedades do material. No caso agora foi selecionado o ferro para representar esse material ferromagnético. Analyze all. E aqui temos o resultado. Então você pode ver aqui os resultados de vetores. Aqui temos o resultado da magnitude. Você vê que nas pontas aqui, ó, são os pontos de maior magnitude. E aqui os resultados das linhas de fluxo. Estou vindo nessa ordem. Então, assim. E é isso. Muito obrigado.